Neste ponto, a situação está clara. O Irã está praticamente destruído. Os Estados Unidos não apenas atacaram, eles destruíram uma grande parte do sistema militar do Irã. Muitas bases, equipamentos, defesas e sistemas de comando já não funcionam direito ou foram totalmente destruídos. Até a liderança deles foi afetada. Agora, não se trata mais apenas de ataques aéreos. Algo ainda maior pode acontecer. É possível que os Estados Unidos entrem com tropas em solo, e quando isso acontecer, sempre mencionam uma unidade, a Delta Force. Esta é a unidade de operações especiais de elite dos Estados Unidos e ela é usada em missões perigosas, rápidas e que exigem precisão absoluta. O possível alvo é o urânio enriquecido do Irã. Esta é uma das partes mais sensíveis da luta, porque pode ser usado para fabricar armas nucleares. Por isso, o que estão pensando agora não é apenas destruir esses lugares, mas pegar o próprio urânio, direto, rápido e com controle garantido. Mas antes de continuarmos, por favor, curta este vídeo. Isso é muito importante para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado. Mas antes disso acontecer, está claro porque chegamos a essa situação. Este já não é mais o Irã que conhecíamos antes. O exército deles praticamente perdeu toda a força que tinha antes. Os ataques aéreos acontecem todos os dias e os ataques não param. Enquanto eles quase não têm mais defesa suficiente para impedir isso, eles perderam muito. Uma das perdas mais pesadas foi o desaparecimento do antigo líder supremo, Ali Khamenei, já na primeira onda de ataques. Depois disso, vários líderes importantes também foram perdidos em sequência. Por causa disso, as forças armadas deles ficaram sem direção clara e a tomada de decisões ficou confusa. No total, mais de 1.100 militares. Os Estados Unidos conseguiram realizar mais de 6.500 missões de combate e atingiram mais de 7.000 alvos. Quando incluímos Israel, esse número chega a quase 15.000 alvos. No mar, mais de 100 embarcações navais foram danificadas ou destruídas, além de locais de lançamento de mísseis, sistemas de drones e outros equipamentos importantes. Isso significa que não foi um ataque simples, foi uma destruição em larga escala da capacidade do Irã de lutar. E o mais grave é que isso foi feito pelos Estados Unidos, usando uma força aérea que o Irã já não consegue igualar. Mas é possível que esse não seja o último passo. O que aconteceu parece uma preparação para o próximo movimento. E se isso continuar, o próximo será mais direto e mais perigoso porque não virá mais de cima, mas sim por terra. Quando isso acontecer, o rumo da luta vai mudar. Não será mais apenas uma campanha aérea, mas sim uma operação rápida, silenciosa e precisa. E em missões desse tipo, é preciso ter a informação certa, o timing certo e nenhum erro. Por enquanto, a situação está clara. A defesa já foi destruída, a liderança está confusa e o caminho está aberto para o próximo passo. A única questão agora é até onde isso vai chegar. Neste ponto, está claro que o plano dos Estados Unidos ainda não acabou. O que aconteceu no céu e no mar parece ser apenas o começo de uma operação maior. Agora, o alvo não é apenas militar. O mais importante é o urânio enriquecido do Irã, algo que os Estados Unidos querem controlar há muito tempo. Isso é importante por ser a base principal das armas nucleares. De acordo com os relatórios, o Irã possui mais de 400 quilos de urânio com enriquecimento de 60%. O problema é que, a partir desse nível, só é necessário mais um pouco de processamento para atingir grau militar. Isso significa que já está perto do ponto em que pode ser usado para fabricar uma arma nuclear. Por causa disso, não basta para os Estados Unidos apenas destruir as instalações, eles precisam tomar posse do próprio urânio ou colocá-lo em segurança. É aqui que entra a possibilidade de uma operação terrestre. E para esse tipo de missão, a unidade mais adequada é a Delta Force. Eles são usados em operações perigosas, rápidas e que exigem movimentos precisos. Esse tipo de missão não é simplesmente entrar e sair. É preciso saber a localização exata do alvo. Esses lugares ficam no subsolo e ainda são protegidos. Mesmo que as forças armadas do Irã estejam enfraquecidas, ainda há segurança nesses locais. É preciso agir com extrema rapidez e não há espaço para erros. Se cometer um erro, a unidade pode ficar encurralada ou a situação pode piorar. Os Estados Unidos também não conseguem fazer isso sozinhos. É preciso coordenação com Israel e outros aliados. Há uma razão para acreditar que isso é possível por causa de operações anteriores em que as forças especiais conseguiram entrar nos alvos.
Eles estavam debaixo da terra e conseguiram sair em pouco tempo. Isso mostra que eles conseguem fazer, mas não significa que seja fácil. Para os Estados Unidos, o motivo pelo qual fariam isso é claro. Eles não querem que o Irã tenha uma arma nuclear. Apesar de algumas instalações já terem sido atingidas, o programa não foi totalmente interrompido. Ainda resta algo e, enquanto houver urânio, há possibilidade. Neste ponto, o rumo do conflito já está mudando. Não se trata mais apenas de atacar e destruir. O objetivo é eliminar a própria capacidade do Irã de fabricar armas nucleares. Quando o urânio for obtido ou assegurado, a maior ameaça desaparecerá e a luta poderá terminar. Mas se não tiver sucesso, existe a possibilidade da situação piorar ainda mais. Porque mesmo que as forças militares estejam enfraquecidas e a liderança do Irã esteja confusa, eles ainda possuem algo muito importante. Essa é a capacidade nuclear deles. Por isso, mesmo que pareça que a luta está controlada na superfície, há uma parte muito mais perigosa que pode começar por baixo. Esta é a próxima parte que pode determinar como toda a situação vai terminar. No meio da confusão e tensão, surgiu uma declaração que parecia dar um pouco de esperança. Mas, ao analisar bem, isso não é suficiente. No dia 15 de março, Abbas Araghchi disse que eles estavam prontos para reduzir o nível de urânio enriquecido. Sa unang tingin, parang malaking... E parece que o Irã está se afastando da produção de armas nucleares. Mas, na verdade, isso não é uma solução permanente. A redução do nível de enriquecimento pode ser revertida. Quando é reduzido, também pode ser aumentado novamente a qualquer momento. Isso significa que a capacidade não desaparece. Isso só está sendo enfraquecido temporariamente. Mas isso fica mais claro quando olhamos para os dados. De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, mesmo antes dos ataques anteriores, o Irã já possuía mais de 400 quilos. ng uranium na nasa 60%. Esse nível já não está longe do necessário para uma arma nuclear. Então, está claro que eles estão perto de alcançar esse ponto. E não é só o urânio que está em questão aqui. Mesmo que eles reduzam o nível, as máquinas usadas para enriquecê-lo ainda estão lá. O conhecimento dos cientistas deles e os equipamentos necessários para fabricar uma arma nuclear. Ou seja, a capacidade deles continua intacta. Mesmo que uma parte seja perdida, eles ainda conseguem reconstruí-la. Por isso, os Estados Unidos não confiam nesse tipo de promessa. Para eles, se tudo for deixado com o Irã, existe a possibilidade de eles reiniciarem o programa a qualquer momento. Basta uma ordem e tudo pode voltar a ser como era antes. Por isso, palavras ou acordos não bastam. Eles querem garantir que a capacidade esteja controlada ou eliminada. É aqui que entra a possibilidade de uma ação mais direta. Não apenas ataques aéreos ou pressão, mas uma incursão terrestre de fato. E para esse tipo de operação, a unidade mais adequada é a Delta Force, porque eles são usados em missões que exigem rapidez, discrição e precisão, mas antes que isso aconteça, há um grande problema. Não é só chegar em um lugar e pegar o urânio. A pergunta é onde ele realmente está. Existem lugares conhecidos, como Fordow, Natanz e Isfahan, mas a situação não é tão simples assim. Esses lugares são grandes, ficam no subsolo e têm muitos túneis. Alguns deles também já foram danificados por ataques anteriores. Por isso, ficou ainda mais difícil identificar a localização exata. Também é possível que o urânio já tenha sido transferido, escondido em outro lugar ou dividido em diferentes depósitos para não ser facilmente encontrado. Isso significa que, se houver uma operação, não será simplesmente entrar e pegar. Será uma busca dentro de um local perigoso com possibilidade de confronto a qualquer momento. Enquanto procuram o alvo, pode haver resistência, um ataque repentino ou alguma defesa restante. Mesmo que o Irã já esteja enfraquecido, eles ainda não perderam a capacidade de lutar. Neste ponto, a situação está clara. À primeira vista, parece que os Estados Unidos já controlam a luta, mas por baixo, ainda resta a parte mais importante, o urânio enriquecido, e enquanto isso não for controlado, a luta ainda não acabou. Por causa disso, a direção da operação está mudando aos poucos. De ataques à distância, está indo para movimentos mais próximos e mais perigosos. E quando isso acontecer, não será mais uma guerra simples observada de longe, mas sim uma luta mais pessoal, mais rápida e com riscos muito maiores. Agora imagine se a Força Delta realmente encontrar o que está procurando. O problema não termina aí. É aí que começa a parte mais difícil da operação. Não basta apenas localizar o alvo.
Eles precisam capturar o alvo e manter o controle do local, por exemplo, Isfahan. Esse lugar fica dentro do Irã e está longe do mar. É possível chegar lá usando helicópteros vindos dos navios dos Estados Unidos, mas não é uma viagem simples. É necessário reabastecer no ar. O horário de entrada foi planejado e com certeza há uma equipe de apoio caso algo inesperado aconteça. Cada movimento precisa ser exato. Ao entrarem e tomarem o local, surgirá um problema maior. Uma equipe pequena não basta para protegê-lo. É preciso reforço extra para garantir que o inimigo não consiga recuperar o local. Isso significa que a operação vai aumentar e mais soldados precisarão entrar. Um possível passo é tomar um campo de aviação próximo ao alvo. Por exemplo, a base aérea de Badr, que fica perto de Isfahan. Uma vez tomada, facilita a entrada e saída das tropas. Mas, em troca, isso exige um deslocamento maior de tropas e uma operação mais complicada. Neste ponto, já não é mais uma simples operação especial. Para garantir a segurança de uma instalação nuclear, é necessário um grande número de soldados para vigiar a área ao redor, suporte contínuo vindo do ar e monitoramento constante da área ao redor. E se o alvo for mais de um local, o alcance da operação será ainda maior. Dada a dimensão necessária, é possível que isso se torne uma das maiores operações desse tipo. Não se trata apenas de uma unidade. Muitas partes precisam agir ao mesmo tempo. Isso inclui equipes especiais que sabem lidar com materiais radioativos. Isso não é apenas uma luta de soldados, mas também de especialistas que podem colocar o urânio em segurança, transportá-lo e manuseá-lo com segurança. Se o plano correr bem, basta segui-lo claramente. As forças especiais vão entrar, tomar o controle do local, pegar o urânio, destruir o equipamento restante e sair imediatamente. No papel, o processo parece direto, mas na situação real o risco é altíssimo. Enquanto fazem isso, a possibilidade de contra-ataque, ataques aéreos contínuos e eles estão dentro do território inimigo. O tempo também é limitado porque não podem ficar muito tempo lá dentro. Um único erro pode ser fatal. Com toda a equipe encurralada, essa é a realidade desse tipo de operação. Não é simplesmente pegar alguma coisa. Isso é entrar diretamente em um país enquanto há um confronto ativo para tomar o ativo mais sensível. Quando os Estados Unidos tentam isso, não há mais volta. Porque quando esse tipo de ação começa, não é mais um simples ataque à distância. Esta é a parte mais perigosa da luta. Esta é a parte mais perigosa da luta. Isto é guerra. Não é só a Delta Force que é necessária para esse tipo de operação. Na verdade, eles são apenas o primeiro passo. Quando eles já tiverem capturado o alvo, será necessário imediatamente uma força maior para garantir que ele não seja recuperado. Para proteger uma instalação nuclear, tropas de combate como os Army Rangers e outras unidades entram em ação. O trabalho deles é vigiar a área, garantir que ninguém se aproxime e proteger toda a operação. Esta é a parte mais perigosa. A luta não termina aí. Você precisa manter e defender o local. A batalha não acontece apenas em terra. Como os locais já foram bombardeados, é muito provável que as entradas estejam danificadas, com destroços bloqueando e algumas partes dos túneis desabaram. Por isso, são necessários engenheiros e equipamentos pesados para abrir o caminho de entrada. Não é simplesmente uma questão de entrar. Ainda precisa ser consertado antes de ser usado. Existe um problema ainda mais perigoso. Eles não vão enfrentar apenas prédios destruídos. É possível que haja explosivos escondidos, como minas terrestres e outras armadilhas. São necessários especialistas para verificar e limpar tudo isso, para garantir a segurança dos movimentos dos soldados. Quando o urânio for recuperado, ele não pode simplesmente ser retirado. É preciso transportá-lo de forma adequada e segura. A maneira mais prática é usar um avião. Isso significa que eles precisam obter ou construir uma pista de pouso para retirar os materiais nucleares. É aqui que a operação fica ainda mais complicada, porque eles precisam controlar uma área enquanto preparam a saída. Enquanto fazem tudo isso, as forças permanecem em um só lugar. Isso significa que eles se tornam alvos mais fáceis. Mesmo que o Irã esteja enfraquecido, eles ainda têm alguma capacidade. Mesmo que o uso de mísseis e drones tenha diminuído, isso não desapareceu completamente. Por causa disso, ainda é necessário ter uma defesa aérea forte. É necessário ter defesa aérea em terra.
caças patrulhando o céu e monitoramento contínuo para proteger os soldados. Quanto mais a operação se prolonga, maior o risco de ataques e aumentam também os perigos adicionais de radiação e acidentes. Enquanto manipulam urânio, são necessárias equipes especiais que saibam lidar com esse tipo de material para evitar um perigo ainda maior. Apesar de tudo isso, fica claro por que os Estados Unidos ainda estão dispostos a tomar essa medida. Eles não querem permitir que a capacidade nuclear do Irã permaneça. Enquanto ainda restar algo, existe a possibilidade do problema voltar. Neste ponto, não se trata mais apenas de ataques aéreos ou destruir as forças militares. O verdadeiro objetivo é controlar a parte mais delicada da luta e garantir que isso não se repita. Quando se tenta esse tipo de operação, esse é o momento de maior risco em toda a luta. A força por si só já não é suficiente. É preciso que os movimentos sejam precisos, a execução rápida e não há espaço para erros. Um único erro pode mudar completamente o rumo da situação. Há um sinal claro agora de que os movimentos dos Estados Unidos estão mudando. As tropas estão a caminho, a 31ª. Unidade expedicionária de fuzileiros navais veio do Indo-Pacífico e está a caminho do Oriente Médio. Ela traz cerca de 2.200 fuzileiros navais e deve chegar antes do final de março. Este não é um pequeno destacamento e há um detalhe importante. Não é a Delta Force, ou seja, não é para os fracos. É uma operação profunda dentro do Irã e não é para capturar instalações nucleares. Se o alvo não é nuclear, fica claro que o foco é o Estreito de Hormuz. Este é o lugar por onde passa grande parte do petróleo do mundo e de onde vêm os ataques aos navios. O que a 31ª MEU pode fazer é realizar um ataque rápido nas áreas costeiras do Irã. O alvo deles são os locais usados para ataques no mar. Isso não é uma invasão ao país inteiro, mas sim uma operação limitada com um objetivo claro. Antes mesmo dos fuzileiros navais chegarem, os Estados Unidos já estavam tomando providências. Eles já estão lançando bombas poderosas em bases de mísseis perto da costa. Isso é feito para eliminar a ameaça antes mesmo das tropas entrarem. Se isso não for feito, os soldados se tornarão alvos fáceis enquanto estiverem em terra. Olhando mais de perto, os Estados Unidos vão limpando gradualmente as defesas costeiras para tornar a entrada mais segura. Quando eles conseguirem entrar, o próximo passo possível é controlar locais estratégicos como portos. Quando esses lugares forem conquistados, eles podem servir como base para controlar o movimento no mar, impedir ataques com pequenos barcos e proteger os navios que passam. Mas mesmo que esses lugares sejam conquistados, ainda há risco. Se as tropas ficarem em um só lugar, ainda podem ser atingidas por mísseis ou drones. Por isso, os ataques iniciais são importantes. Eles não são apenas ataques simples, mas uma preparação para reduzir o perigo antes mesmo de começar a operação em terra. No momento, está claro que há duas possíveis linhas de ação para os Estados Unidos. A primeira é o uso de forças especiais para capturar os ativos nucleares. A segunda é o uso dos fuzileiros navais para controlar o Estreito de Hormuz. Os métodos são diferentes, os alvos são diferentes, mas o objetivo é o mesmo: eliminar a capacidade do Irã de representar uma ameaça. Quando a capacidade nuclear desaparecer, o maior perigo também desaparecerá. Com o Estreito de Hormuz controlado, eles perderão a capacidade de afetar o fornecimento de petróleo. Quando essas duas coisas acontecerem, quase não restará nenhuma maneira para o Irã lutar. Nesse ponto, não se trata mais apenas de ataques aéreos ou pressão. Esta é a parte em que há movimentação em terra e um impacto direto no mundo todo. E à medida que os fuzileiros navais se aproximam, só uma coisa fica clara: a luta está indo para uma parte mais próxima, mais direta e mais perigosa, onde cada movimento tem uma consequência imediata. Neste ponto, há outra coisa que não é muito notada, mas tem um grande impacto na luta. Isso é a logística, ou como as forças se movem e são apoiadas. Não basta apenas ter armas e soldados. É necessário um fornecimento contínuo de combustível, comida, munição e outras necessidades para que a operação continue, e é aqui que os Estados Unidos têm ainda mais vantagem. Devido à quantidade de recursos que eles têm, eles conseguem enviar suprimentos mesmo que a operação esteja longe. Eles têm aeronaves para reabastecimento no ar, navios que servem como bases móveis e um sistema para garantir que o fluxo de apoio não seja interrompido. Isso significa que mesmo que a luta dure, eles conseguem manter a pressão. Já do lado do Irã, a situação é mais difícil.
Com os ataques consecutivos, rotas, bases e depósitos de suprimentos estão sendo destruídos. Quando a logística é afetada, não só o movimento fica mais lento, às vezes até para completamente. E quando o suprimento é cortado, não importa o quão forte seja a força restante, ela não pode ser usada adequadamente. Com o tempo, os movimentos do Irã ficam cada vez mais limitados. Eles precisam economizar os recursos que ainda têm. Eles não podem simplesmente sair usando sem parar. Cada movimento precisa ser bem pensado, mas é aí que eles têm ainda mais dificuldade. Porque, enquanto eles economizam, os Estados Unidos continuam usando força sem parar. As operações não param, não há descanso. Isso cria uma grande diferença na luta. Ao mesmo tempo, há outro efeito. O Irã perde sua flexibilidade. Antes, eles conseguiam se ajustar dependendo da situação. Agora, por causa dos recursos limitados, seus movimentos se tornam mais previsíveis. E quando os movimentos são previsíveis, fica mais fácil alvejá-los. Enquanto isso acontece, o controle dos Estados Unidos se aprofunda ainda mais. Não é só no ar e no mar, mas também no ritmo de toda a batalha. Numa situação assim, não é mais uma questão de quem é mais forte. A pergunta agora é quem consegue aguentar mais. Porque, no final, uma batalha como essa não se vence apenas com um grande ataque. Ela é vencida com pressão constante até que o adversário se canse. E é exatamente isso que estamos vendo agora. À medida que o tempo passa, não é só a capacidade do Irã que está sendo destruída. Aos poucos, eles também estão ficando sem opções para continuar a luta. E quando chega a esse ponto, mesmo que a luta não tenha acabado oficialmente, fica claro para onde isso está indo. À medida que a situação piora, há outro efeito que começa a ser sentido aos poucos. É a desaceleração do funcionamento normal do país. Não é só o setor militar que é afetado, mas também operações básicas como transporte, comunicação e negócios. Quando isso ocorre, o governo tem mais dificuldade de controlar o país. O fluxo de informações fica mais confuso e fica mais difícil resolver os problemas internos enquanto ainda há pressão externa. E quando você enfrenta problemas internos e externos ao mesmo tempo, todo o sistema desmorona mais rápido. Isso não é visível imediatamente, mas vai aparecendo aos poucos conforme a luta se prolonga. Não significa que só porque já existem fuzileiros navais, o papel das forças especiais deixa de existir. Na verdade, eles vão se tornar ainda mais importantes nos próximos movimentos. Os drones e barcos rápidos do Irã no Estreito de Hormuz não agem sozinhos. Eles precisam de ordens vindas dos centros de comando e controle, ou C2 que ficam na costa. Isso significa que, se esses locais forem atingidos, a coordenação será cortada, e eles terão dificuldade para realizar ataques. No possível esquema dos Estados Unidos, participará a 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais dos Fuzileiros Navais, para tomar os portos, montar um perímetro e controlar a costa. Ao mesmo tempo, forças especiais como a Delta Force, os Navy SEALs e os Green Berets usarão esses locais como base para entrar nas áreas costeiras e atacar os locais de comando e controle. Isso não é uma invasão total. O alvo não é o país inteiro. A abordagem é rápida, direta e focada apenas em alvos específicos. É como ataques cirúrgicos, com movimentos precisos e sem desperdício de esforço. No geral, há apenas 2 alvos realmente importantes para o Irã. O primeiro são os ativos nucleares que representam uma ameaça militar. O segundo é o Estreito de Hormuz, que exerce pressão sobre a economia mundial. Se perderem um, sua posição enfraquece. Se perderem ambos, praticamente não terão mais nada em mãos. Se isso acontecer, o Irã perderá a capacidade de negociar com força. Eles perderão o controle da situação e o governo ficará ainda mais enfraquecido. Mesmo que não seja uma invasão total, a operação ainda assim não é pequena. Ainda serão necessários muitos soldados para manter o controle dos locais enquanto a operação continua. Isso significa que a escala ainda é grande, mesmo que o alvo seja limitado. Neste ponto, a questão é se o Irã está disposto a lutar pelo que ainda resta de seus ativos ou se vai escolher evitar um problema ainda maior. Por outro lado, os Estados Unidos estão preparados para o risco de uma possível escalada da situação e para as consequências que isso pode trazer. Com o tempo, fica evidente que as operações terrestres e o confronto direto estão se aproximando. E se o Irã continuar se recusando, pode ser que isso não possa mais ser evitado. Em breve veremos até onde essa luta realmente vai chegar.